Todo mundo visualizando? Sim ou sim? Todo mundo visualizando. Perfeito. Sim. Antes da gente ir para a conclusão, vamos só repassar o passo a passo? Então, eu expliquei para vocês a diferença da dissertação expositiva para a dissertação argumentativa, que na expositiva a gente vai expor um problema social, mas a gente não vai obrigatoriamente nos posicionar criticamente. Já na dissertação argumentativa, nós não só vamos expor uma situação social, como nós vamos nos colocar colocar nosso posicionamento crítico sobre esse problema social, contra ou a favor. E aí a dissertação argumentativa, a priori, ela é dividida entre 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, pelo menos 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Mas quando vocês estiverem aí nota 10 na redação, vocês podem fazer até 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Eu trabalho com 4 porque é muito mais fácil. Relembrando, a estrutura tem que respeitar a margem, cada parágrafo deve ter no mínimo 2 ou 3 períodos, não passe de 3 períodos, porque se vocês se passarem de 3 períodos, vocês podem se perder no assunto, ou podem ser prolixos, tá? Ou redundantes, falar muito a mesma coisa. Em relação à indicação do parágrafo, eu dei a dica de usar o cabo da caneta Bic, tá? Nada de usar 2 dedos, porque cada um tem espessuras diferentes. Aí começa na margem, aí já pula, aí já vai, não sei o quê, 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 e se perde e não alinha os parágrafos. Então, usa o cabo da caneta Bic. Só o cabinho é o tamanho exato do parágrafo. Por que é importante fazer o parágrafo? Porque visualmente o avaliador vai perceber que ali começa uma nova ideia. Se vocês não fazem um parágrafo, fica desse jeito aí, ó. Redação estilo caixote. O título é obrigatório? Não, não é obrigatório. Ele só vai ser obrigatório se estiver lá no comando da proposta de redação. Caso contrário, não percam tempo fazendo título, não, porque vocês vão perder linha. E o título, ele pode vir dentro da introdução, tá? Em relação à margem, vocês não podem passar da linha, porque tudo que estiver fora das 30 linhas é desconsiderado na correção. Só que vocês têm que fazer o alinhamento, tá? Quando a redação não possui o alinhamento, fica desse jeito aí. Fica aparecendo um texto em verso e não mais em prosa. E aí, como fazer o alinhamento de separação silábica? É para isso que nós estudamos separação silábica na gramática. Não coube a palavra toda, faz a divisão da palavra respeitando as regras gramaticais, no início da linha e no final. Lembrando que o hífen pode ser do lado ou embaixo. A UNB aceita as 2 formas, tá? Já falei da estrutura. Para cada parágrafo aí, vai ter uma quantidade já pré-determinada de linhas. A introdução, como vocês vão colocar aí uma contextualização, a problemática e apresentar as 2 teses, tese 1 e tese 2, vocês devem fazer aí uma introdução com 5, 6 linhas, 7 no máximo. Não passe de 7 linhas, porque a introdução são informações reduzidas. Já no desenvolvimento, não. Como são 2 parágrafos de desenvolvimento, vocês têm que colocar o tópico frasal, que seria aí, ó, a ideia central do texto, que é a tese. Vocês têm que se posicionar criticamente, vocês têm que colocar repertório sociocultural e levantar um problema, são mais informações. Então, de 8 a 9 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento. Já a conclusão, como é um desfecho com uma proposta de intervenção, ela é um pouco menor que o desenvolvimento e um pouquinho maior que a introdução. Então, de 6 a 8 linhas. Não passe de 8 linhas para a conclusão. Essa fórmula tem que ser seguida à risca, tá? Porque senão vocês correm o risco de escrever muita informação na introdução, e aí dentro da introdução vai ficar informações que deveriam estar lá no desenvolvimento ou na conclusão. Ou como eu já corrigi redações de vocês, em que vocês colocaram proposta de intervenção dentro do desenvolvimento. E aí eu coloquei, ó, isso daqui, ó, deve fazer parte da conclusão. Retire e coloque uma alusão sociocultural. Já falei como organizar as ideias para vocês, tipo de relações, e aí eu falei da método de organização da ideia aqui.
copia aí, vai lá na proposta de redação, vocês vão ler a proposta de redação antes de ler os textos motivadores. Vocês vão anotar aí no papelzinho, no canto da prova de vocês, o tema. Copia o tema, circule todos os verbos, todos os substantivos e coloque o máximo de sinônimos possíveis que vocês conseguirem, porque isso ajuda, na hora que vocês estiverem escrevendo na redação, a evitar a repetição das palavras, porque se vocês repetirem muitas palavras, vocês perdem ponto por coerência. Tá? Então, coloque o máximo possível de sinônimos que vocês encontrarem para cada substantivo ou para cada verbo. Lembrando que, além dos substantivos, vocês podem utilizar o recurso dos pronomes, os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos e os pronomes demonstrativos para evitar a repetição da palavra. Professora, como eu vou saber que eu repeti a palavra? Leia o parágrafo. Se dentro do parágrafo você repetiu a palavra mais de 2 vezes, tá demais. Coloca o substantivo a primeira vez, na segunda vez você vai usar um sinônimo ou um pronome. Se por um acaso você precisou falar dessa palavra 3 vezes, coloca o substantivo inicialmente, usa um pronome pessoal ou um pronome demonstrativo da segunda vez e um sinônimo da terceira vez, sempre obedecendo essa regra. Não tem como colocar aí um pronome antes do nome, tá? Então tem que ser o nome, que é o substantivo primeiro, aí usa ou um sinônimo, ou vai usar um pronome. Se for falar dessa palavra 3 vezes, precisou utilizá-la 3 vezes, não tem como retirá-la, substantivo primeiro, pronome depois e termina com sinônimo para essa palavra. É por isso que é importante, já no tema, vocês circularem e tentarem colocar o máximo de palavras possíveis que podem ser utilizadas como sinônimo. Depois disso, vocês vão visualizar aí o que vocês já ouviram falar, alguma música, uma reportagem, um filme, que é para trabalhar o repertório sociocultural, e vocês vão fazer aquelas perguntinhas básicas. Por que isso é um problema? Esse problema afeta a quem na sociedade? Esse grupo, dentro da sociedade, sofre com esse problema desde quando? Quais são as consequências desse problema? Quais são as causas para gerar esse problema? As causas e as consequências é tese 1 e tese 2. O que motivou a criação do problema e quais as consequências do problema, tá? E que solução eu posso indicar para resolver este problema? Vocês têm que se fazer essas perguntas, porque são essas perguntas que vão ajudar vocês a formularem os argumentos de vocês. Pode ser até um tema que vocês nunca ouviram falar na vida. Vão se deparar na prova, vão pensar, ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho que preencher 30 linhas. Calma, respira fundo. O método dos sinônimos, o método das perguntas. Tá? Com essas perguntinhas, querendo ou não, as respostas vão ser utilizadas dentro da redação de vocês, são os argumentos. Proposta com atenção, falei da introdução, como escrever a introdução, mostrei que vocês podem fazer a introdução por definição do tema, através de uma citação, de uma exemplificação, de uma oposição de ideias com uma alusão ou uma comparação. Dei exemplos para vocês de como fazer, e aí eu dei o macete. A dica que é o jeito mais fácil de fazer uma introdução é que vai ser uma introdução completa. Lembra que eu falei que vocês não precisam fazer o título da redação, a menos que esteja explícito na proposta de redação? Pois bem, só que para o avaliador perceber que vocês não estão fugindo do tema, vocês têm que usar todas as palavrinhas que estiverem lá no tema central. Só que pode ser através de um tema ou um título, tá? Porque o tema muitas vezes pode ser uma pergunta. Então, vocês vão pegar essa pergunta e vão transformar numa afirmação. Vocês vão começar com o artigo definido o ou artigo definido a, vão colocar o título que vocês criaram, ou a ideia central do texto, ou tema, ideia central lá da proposta de redação, ou tema, e aí vocês vão continuar, vão conceituar esse título ou esse tema, ou vão fazer uma afirmação. Primeiro período. Fecha aí o primeiro período. No segundo período, vocês vão iniciar com a expressão adequada da introdução. São expressões ou termos que auxiliam na introdução das ideias do parágrafo, tá? É fato que, é sabido que, é notório que,
É indiscutível que é correto afirmar que muito se discute a respeito de, muito se discute a respeito da importância de. Aí vocês vão colocar a tese 1, que vai ser aquela ideia, aquela frase que vocês formularam sobre a causa do problema, e a colocar a tese 2, uma consequência desse problema, e coloca uma frase para fechar. Então, vocês vão fazer uma introdução aí com 2 períodos completos, tendo tudo que é necessário numa introdução. É o jeito mais fácil de fazer uma introdução completa. Dei exemplos, dei mais exemplos, aí eu fui para o desenvolvimento. Expliquei o que era o desenvolvimento, o que era a ideia central do desenvolvimento, expliquei a diferença de um desenvolvimento por argumentação e por exposição, como selecionar os argumentos, as estratégias, isso foi tudo da aula passada, tá? Exemplos, requisitos básicos, a estrutura padrão. Aí eu entrei nos elementos coesivos, por que é importante? E outra, dentro da redação do Enem, um dos pontos a serem cobrados aí, a serem pontuados, são os elementos coesivos, coesão e coerência, tá? Por que a gente estuda oração coordenada e oração subordinada na escola? Para aprender a escrever redação. Só para isso, tá? É para linkar as ideias, tá? Para convencer, persuadir o leitor do que você está pensando. Porque na redação, vocês não podem escrever eu acho, eu penso, eu acredito. Não, vocês vão usar o recurso da língua portuguesa para isso. Aí falei das sugestões para iniciar os desenvolvimentos, tá? Para cada desenvolvimento, tem conectivos específicos, elementos coesivos específicos. Para o desenvolvimento 1, como vocês vão falar da tese 1, vocês podem colocar em primeiro plano, começar sempre com elemento coesivo. Em primeiro plano, em princípio, cabe analisar, a princípio, em primeira análise, constata-se, vírgula, a princípio, convém ressaltar, vírgula, de princípio, em primeiro lugar, é relevante abordar, vírgula, primeiramente, constata-se a princípio que, aí vocês vão colocar a tese, o ponto central de vocês, repertório sociocultural e a frase final. Já no desenvolvimento 2, vocês vão ter que falar da tese 2, que vocês colocaram lá na introdução. Então, vocês vão começar com ademais. O que significa ademais? Significa que você já fez uma explanação antes, uma afirmação, e agora você vai fazer outra. Ademais, além disso, por consequência disso, outro aspecto importante, quando vocês usam o outro aspecto importante, automaticamente vocês já estão induzindo o leitor a ver que vocês colocaram algo antes, tá? Sobre outro prisma. O que é sobre outro prisma? Sobre outro ponto de vista. Somando a isso, olha aí, quando eu coloco somando a isso, significa que eu já fiz uma afirmação antes, e agora eu tenho mais informações, estou trazendo mais informações. Cabe mencionar em segundo plano, além disso, paralelo a isso, ressalta-se ademais. Então, vocês perceberam que são conjunções ou locuções conjuntivas ou expressões específicas que só cabe ali. Tem uma que só vai caber para a introdução, algumas expressões que só podem ser usadas no desenvolvimento 1, outras expressões que só podem ser usadas no desenvolvimento 2, não podem ser utilizadas em outra parte do parágrafo. Dei exemplos, mais exemplos, muito mais exemplos, aí eu fui para a citação. Por que é importante citar? Porque se você não comprovar o que você está afirmando na sua redação, ou você vai cair no senso comum, aquela coisa que, é assim porque Deus quis, senso comum, ou pode ser que o que você falou é mentira, tá? Então, mostrar ao leitor que você fez uma pesquisa adequada, porque na redação você não vai mostrar só que você sabe escrever e que você aprendeu as regras gramaticais da língua portuguesa. Na redação você vai mostrar também que você está antenado com o mundo e o que está acontecendo na sua sociedade e na sociedade mundial.
demonstrar que você é um escritor responsável, que todas as informações que vocês estão colocando na redação são verídicas e são informações reconhecidas, e evitar o fantasma do senso comum. E outra coisa, quem cria a tese é doutor, e nós não somos doutores, a gente segue o que já foi estudado ou criado por alguém, tá? Então a gente tem que provar tudo aquilo que a gente pensa. Como fazer a citação? Você pode fazer a citação de forma indireta e de forma direta. Expliquei aula passada o tipo de citação, quando utilizar as aspas, quando utilizar as aspas na citação direta. O que é citação direta? É quando eu coloquei à risca o pensamento ou a fala do compositor, do poeta, do político, do teórico ou da pessoa de notoriedade social. E expliquei também, volta, como colocar de forma indireta. Lá na hora, eu até sabia, professora, a citação certinha, mas eu fiquei numa dúvida, e aí na dúvida, com medo de errar, eu fiz uma citação indireta. O que é a citação indireta? É o ato de parafrasear a fala de alguém, o estudo de alguém, o pensamento de alguém. Então, ao invés de eu copiar na íntegra o que a pessoa falou, eu vou explicar o que a pessoa falou. Só que, tanto na citação direta quanto na citação indireta, eu tenho que colocar o nome da pessoa. Na citação direta, como é cópia na íntegra, eu vou colocar a fala da pessoa entre aspas. Na citação indireta, como eu estou explicando, estou parafraseando, eu não preciso utilizar as aspas, mas eu tenho que colocar o nome da pessoa. Qual a forma mais fácil de fazer citação, professora? É a citação indireta. É o jeito mais fácil, porque, como eu falei, lá na hora, vocês vão ter que lidar também com o psicológico de vocês. E aí, na hora do medo, eu sou medrosa, eu tenho muito medo de me arriscar e errar. Então, se eu ficar na dúvida, eu sempre vou para a indireta, tá? Porque a paráfrase não é errado, ela não é pontuada. Agora, a cópia é. Se vocês colocaram lá uma citação de alguém como se fosse de vocês, vocês não colocaram a fonte, aí vocês vão ser pontuados por isso. E expliquei as formas de fazer a citação na redação, tá? A obra, coloca o nome da obra, que é de fulano de tal, aí tem os verbos específicos. Demonstra, relata, comprova, argumenta, cita, exemplifica, o jornal, a revista. Aí eu falei para vocês que para ficar chique, ao invés de colocar o filme, vocês vão escrever a obra cinematográfica. Aí eu coloco o nome do filme, ou coloca aí o nome do diretor, de fulano de tal, trata do assunto, pode ser leis. Professor, eu posso colocar um desenho como uma citação? Pode. Pode ser uma série? Pode. Pode ser um seriado? Pode. Uma novela? Pode. Um filme? Sim. Um livro? Perfeito. Um pensamento filosófico? Perfeito também. Pode ser aí um artigo que eu li? Sim. Pode ser algo que estava rolando na internet? Pode também. Tudo é aceito. Ano passado, o aluno me perguntou se essas citações de filósofos contavam mais pontos. Eu falei para ele que não. Tá? Não conta ponto, não. Agora, vocês perdem ponto na redação de vocês se vocês não colocarem citação sociocultural dentro do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. Falei quais são os repertórios legitimados, que são aceitos. E aí, hoje, a gente vai começar com uma aula de conclusão. Agora é a hora de fazer o desfecho da redação de vocês. Então, primeiramente, o que é conclusão? A conclusão de um texto é o fechamento da ideia apresentada no início e ao longo da dissertação no geral. É preciso fechar com um bom argumento que resuma as ideias mais importantes que foram abordadas. No caso do Enem, essa finalização deve conter uma proposta de intervenção para o tema pedido. O que é a proposta de intervenção? Uma solução para o problema social que foi levantado ao longo do texto, com o propósito de dar uma solução para o problema, mostrando resultados eficazes. Essa é uma das competências avaliadas pelos corretores. Lá para o texto ao todo deve seguir a regra básica de qualquer boa redação: introdução, desenvolvimento, que eu vou colocar 2 dedinhos, porque são 2 no mínimo, e conclusão. Ao chegar à parte final, uma dica essencial é vá direto ao ponto, tá? Não fique aí, fazendo cera na conclusão, não.
Não enrole e no final do texto, a conclusão deve ser breve e fazer referência ao que foi lembrado, ao que foi exposto no início para ressaltar a ideia principal, sempre se lembrando de lançar uma solução sobre as questões levantadas anteriormente, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Dica, que é o que a gente mais gosta, que é o que mais nos ajuda, né? Não é necessário se preocupar com a escrita rebuscada, tá? Quando eu falei aí, ao invés de usar obra cinematográfica, isso não é uma linguagem rebuscada. Agora, usar uma palavra que caiu em desuso só para chamar atenção, não é necessário, não. Use uma linguagem simples, reta e direta. O interessante é que seja clara e concisa. Se estiver em dúvida de como se escreve uma palavra, o melhor era usar o sinônimo dela, tá? Ficou na dúvida? Use uma palavra similar. Pensem no sinônimo. Por exemplo, também evite o uso de clichês para finalizar o texto, como concluindo ou finalizando. Vocês devem começar a conclusão com uma conjunção conclusiva ou com conectivo ou uma locução conjuntiva conclusiva? Sim, mas evite o concluindo, finalizando, porque isso é clichê, senso comum. Vocês sempre devem evitar o senso comum. Use aí, ó, olha o que a gente aprendeu na escola lá em gramática, que a gente ficou decorando, pensando, eu nunca vou saber para que usar isso. Vocês podem começar a conclusão de vocês com uma oração coordenada conclusiva. Tudo na gramática tem um propósito, e a maioria das regras gramaticais que a gente estuda é só para aprender a escrever. É importante decorar a nomenclatura lá da regra gramatical? Não, mas intuitivamente a gente vai utilizar, a gente vai saber quando utilizar. Exemplos aí de frases para iniciar a conclusão da redação do Enem. Tendo em vista os fatos apresentados, porque aí vai retomar o que foi dito anteriormente. Portanto, ou logo, diante do exposto, é possível concluir que... Eu adoro essa frase. Geralmente, quando eu estou escrevendo, eu sempre uso essa frase no final. Eu adoro. Diante do exposto, é possível concluir que... Dá um ar mais de elegância. Dado o exposto, faz-se necessário que, levando-se em consideração os aspectos mencionados, aí vocês vão continuar. Sempre com a expressão para iniciar a conclusão de vocês. Dica de ouro. Se vocês têm problema de letra desse tamanhão como a minha, já no rascunho eu já tento fazer menor. Quando eu vou passar limpo, eu faço menor ainda. Mas se vocês perceberem que as linhas estão poucas, ao invés de vocês começarem com a expressão longa, coloque só um portanto ou um logo. Agora, se está chegando perto da redação, perto de finalizar, e vocês estão com medo aí da redação ficar muito curta e vocês querem, digamos, encher linguiça, começa com uma expressão longa a conclusão de vocês, tá? Então, se vocês querem concluir, fechar a redação de vocês com pelo menos 25 linhas, e vocês estão com medo de não chegar nem perto dessas 25 linhas, escolha a forma mais longa. Tendo em vista os fatos mencionados, pode-se concluir que só isso daí já vai uma linha toda a metade de uma linha, da primeira linha. Ajuda, levando em consideração os aspectos mencionados nos parágrafos anteriores, ou levando-se em consideração os aspectos mencionados nos desenvolvimentos, pode-se concluir que só isso daí já foi uma linha todinha, já ajuda a tal de encheção de linguiça. Tá? Então, dica para quem está com pouco espaço, dica para quem quer preencher mais espaço. Conclusão, desfecho. Então, novamente, o que é? Para uma boa conclusão, é essencial que o estudante retome a tese. Isso faz parte das competências exigidas pelo INEP no edital do Enem. Tanto no Enem quanto no PAS. Como assim, professora? Retomar as ideias da tese. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Vocês têm que voltar lá na introdução e ler a tese 1 e a tese 2. Quando vocês fazerem todo o rascunho, vocês têm que ler a introdução e a conclusão apenas. Verifica se as ideias daqui estão linkadas com a ideia da conclusão, porque muitos candidatos se perdem no meio do caminho do desenvolvimento
abacaxi e terminam escrevendo sobre café. Eles se perderam no meio do caminho. Então, o que estiver aqui na conclusão tem que estar condizente com o que foi retratado na introdução, tá? As ideias da tese, da introdução, devem ser retomadas aqui na conclusão. Como fazer a retomada da tese? A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado. Portanto, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução e também no desenvolvimento ou no desenvolvimento 1 e 2. Relembrando a redação como um todo. É uma espécie de fechamento em que se parece dizer... de acordo com os exemplos, argumentos ou os tópicos frasais que foram apresentados no desenvolvimento. A ideia central que foi trabalhada no desenvolvimento. Pode-se concluir que realmente a introdução é verdadeira. Exemplo, pode-se também apresentar possíveis soluções para problemas expostos no desenvolvimento, buscando prováveis resultados. É preciso, é imprescindível, é necessário, trabalhando com a conscientização geral, por exemplo, é imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos se conscientizem que... E como iniciar a conclusão? Pode-se ainda iniciar a conclusão com uma conjunção coordenativa conclusiva, como eu coloquei lá, ou com a expressão conclusiva, dependendo do espaço que vocês ainda tiverem. Não. Volta. Só que, se vocês fizerem uma dissertação apenas expositiva, vocês vão fazer uma conclusão apenas expositiva também, resumindo tudo que foi dito. Agora, se for uma redação dissertativa argumentativa em língua padrão, como é cobrado, vocês têm que fazer uma conclusão que tenha proposta de intervenção. E aí, o que é conclusão com proposta de intervenção? A conclusão deve apresentar uma proposta de solução. Desse modo, ela precisa propor formas de resolver o problema que você abordou. Vale lembrar que é muito importante detalhar a proposta da intervenção para ficar de forma clara, o mais claro possível, claro e conciso. Tem dica? Tem uma fórmula para fazer a conclusão? Tem um formato já pré-estabelecido. Quais são os elementos que obrigatoriamente devem estar presentes dentro de uma conclusão que tem uma proposta de intervenção? Obrigatoriamente, a estrutura da conclusão é baseada na proposta de intervenção, tendo quem vai resolver o problema, que é chamado de agente, o que será feito, que vai ser a ação, ou as ações, pode ser mais de uma solução, como essa medida vai ser posta em prática, o meio que o agente vai utilizar para colocar essa medida em prática, essa ação em prática, onde será realizado essa ação e como tudo isso vai impactar na solução do problema, a amarração das informações, tá? A finalidade. Então, obrigatoriamente, a conclusão, ela deve ser construída com um agente ou mais de um agente, uma ação ou mais de uma ação, um meio, que é o canal que eu vou utilizar para realizar essa ação. Eu devo colocar onde será realizada essa ação e para quê? Qual a finalidade disso? É com isso que eu vou construir a minha conclusão. Geralmente, eu vou começar com um agente e sempre eu vou terminar com a finalidade. Para que tudo isso daqui foi utilizado? Sempre fecho a minha conclusão com a finalidade. A competência é a competência de número 5, tá, do Enem, requer do candidato a apresentação da proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção. A maioria dos candidatos, eles são pontuados nessa competência, porque a maioria dos candidatos do Brasil não fazem uma conclusão com proposta de intervenção. Eles só conseguem fazer uma conclusão expositiva. Isso já corrigindo redações de concurso há muitos anos, eu sei que eles não percebem que a forma mais fácil de fazer a conclusão não é nem resumindo o que foi trabalhado ao longo do texto, é utilizando essa forma de agente, ação, meio ou modo, local e finalidade.
tá? Então, argumentação desenvolvida, a proposta pode apresentar síntese das ideias, citação breve ou não. Eu prefiro que vocês não coloquem citação na conclusão, deixem as citações ou para iniciar a introdução, ou apenas repertório sociocultural no desenvolvimento. Não aconselho nenhum candidato, nenhum estudante colocar citação na conclusão. Geralmente coloca do jeito errado. Fazer um comentário aí afirmando a urgência da solução, colocar aí todos os elementos obrigatórios da proposta de solução. Trago para vocês um exemplozinho básico. A fim de solucionar esse impasse, o que é o impasse? O problema. É necessária a mobilização de certos agentes implicados em... Coloca o problema social lá. Ou vocês podem retomar aí o tema ou o título que vocês tinham criado. Portanto, ou, aí vocês vão colocar o agente. O Ministério Público, o Governo Federal, o tarará, deve, colocação. O que ele vai fazer por intermédio dos meios midiáticos brasileiros, da escola, da família, vai colocar o meio, o modo e o onde, tá? Com, detalha, coloca um pouquinho mais, com o resultado dessa nova perspectiva, indicar aí o que seria o que se realizaria para, aí coloca a finalidade. Por isso que eu falei que começa com o agente e termina com a finalidade. E o meio de campo, eu posso aí mudar de ordem o meio e a ação e o modo? Pode, tá? Só que sempre vocês devem começar com o agente e terminar com a finalidade. Estrutura do parágrafo de conclusão. Como que o parágrafo é desenvolvido? Vocês podem criar um parágrafo de conclusão com 2 períodos ou com 3 períodos. Não mais que isso. Não pode ser apenas um período e nem pode ser mais de 3 períodos. Um período só, ele é muito resumido e ele vai ficar incompleto. Com certeza faltou um dos 5 elementos básicos aí da proposta de intervenção. E com mais de 3 períodos, com certeza vocês se perderam no meio do caminho e aí provavelmente estão sendo redundantes, falando demais o que já foi dito antes. Primeiro período, retome o tema, tá? Em síntese, é de suma importância encontrar uma medida para atenuar esse problema. Então, no primeiro período, coloca aquela frase inicial de conclusão e o tema. Ponto final. Segundo período, sua conclusão precisa ter os 5 elementos fundamentais. Aí, no segundo período, vocês vão colocar o agente, ação, meio, modo e local. Sempre coloque o local também, tá? Onde essa ação vai ser desenvolvida. Na sociedade, nas escolas, em uma criação de lei. O detalhamento, o local fica dentro do detalhamento e termina com a finalidade. E o terceiro período seria a frase de impacto, retomar a ideia da introdução. O desfecho, fechar com o ciclo. Tem jeito mais fácil? Se eu estiver muito insegura, professora, eu estou muito insegura e eu não vou conseguir fazer esses 3 períodos. Faça em 2. Primeiro período, vocês vão utilizar... Volta. Não, tem mais? De menos? Estou perdida? Aqui. Vocês vão iniciar o primeiro período com uma dessas expressões conclusivas ou uma oração coordenada conclusiva, ou só a conjunção, ou uma expressão total. Lembra que eu falei? Pode-se aí o pode-se ainda iniciar logo, portanto, não é isso que eu quero, não. Volta. E, tendo em vista os fatos mencionados, os fatos apresentados nos parágrafos anteriores, levando-se em consideração os aspectos mencionados anteriormente, vírgula, coloca lá o tema, ou o título, ou a tese, tá? É importante que algo seja feito para... Aí, no segundo período, vocês vão detalhar a proposta de intervenção. No segundo período, vocês vão começar com o agente, ação, o meio e o modo, detalhamento, que aí no detalhamento vocês colocariam o local onde a ação será feita, e vocês vão fechar com a finalidade, tá? Para que dessa forma, aí dentro da finalidade, vocês já automaticamente retomam a ideia da introdução, a ideia central da introdução. Então,
tanto a introdução quanto o desenvolvimento pode perfeitamente ter 2 períodos. Agora, no parágrafo de desenvolvimento, não, tá? Geralmente, vocês, para cada parágrafo de desenvolvimento, são 3 períodos. E aí, 6 a 7 linhas, retomada da ideia, intervenção 1, intervenção 2, fechamento. Preciso colocar mais de uma intervenção? Não, tá? Pode ser só uma proposta de solução, mas pode ser mais de uma? Pode. Preciso colocar mais de um agente? É obrigatório colocar mais de um agente? Não, pelo menos um agente. Mas eu posso conciliar 2 agentes? Pode. Pode ser 3? Aí é demais, tá? Fica entre 1 ou 2, para vocês não se perderem. Então, na proposta de intervenção, quem seria considerado agentes? Quem seria aí os responsáveis por realizar soluções? A escola, porque forma mentes, a família, o governo federal, o governo local, o governo municipal. A mídia tanto pode ser considerada um agente, como ela pode estar dentro, do modo de como será feito, seria o canal. ONGs, o que seria considerado ação, solução para o problema? A escola pode incentivar a leitura, incentivar aí a fazer projetos para conscientização. A família pode estimular bons hábitos. O governo federal, através de decretos e leis, pode combater, decretar. A mídia, ela pode aí realizar campanhas de conscientização. ONGs, promover acolhimento. O modo, abordagem crítica, debates, apoios a projetos, criação de leis, decretos, ações sociais, palestras, campanhas. E a finalidade? Vocês podem usar termos como, para começar a finalidade, conflito de, a fim de que, para que, com a finalidade de. E detalhamento, vocês vão usar expressões do tipo, uma vez que, de modo que, acerca que, tá? Alguns outros conceitos que vão ajudar vocês. Quem é o governo federal? O governo federal é o responsável pelos interesses administrativos federal em todo o território nacional. Ou seja, o governo federal, ele não vai atuar apenas em um estado ou em um município. A ação dele é geral, é para a unidade federativa no total. Poder Executivo, ele é encarregado de sancionar ou vetar projetos de lei. Então, criação de leis. Poder Legislativo, criar e aprovar leis em benefícios da população. Poder Judiciário, sua principal função é garantir o cumprimento das leis no país e o respeito à Constituição, tá? Ministério da Educação, sua principal função é melhorar a qualidade da educação, cuidando de todo o sistema educacional brasileiro. Ministério da Saúde, correspondente ao setor governamental responsável pela administração e manutenção da saúde pública do Brasil como um todo. Ministério da Economia é o órgão que, na estrutura administrativa do Brasil, cuida da formulação e execução da política econômica nacional. Eu já tinha dito para vocês, acho que na primeira aula, que, na dúvida, não sabem quem colocar a culpa, coloca sempre no governo, independente de quem ele seja. Governo atual, governo passado, ou culpa os dois, governo passado e o governo atual. Por que eu falei que, na dúvida, culpa sempre o governo? Porque o governo é o responsável por manter a ordem e o bem-estar de toda a população brasileira. Aí, em segundo lugar, vocês vão culpar quem? A família. Quem é que não tem um trauma de família? Ah, mas eu sou assim porque é culpa da minha mãe e do meu pai, tá? Bota a culpa na família em segundo lugar. E aí depois, vai culpar quem? A escola? Nem pensar, porque os professores são ótimos, para com isso. Vocês vão culpar a mídia. Enquanto a escola, a igreja e a família educa, a mídia deseduca. Usa esses 3 passos, tá? Em primeiro lugar, culpa o governo. Em segundo lugar, trauma de família. Em terceiro lugar, a internet, que não está servindo para nada. Gente, está uma loucura a internet. A escola não, a escola nunca é culpada, ela é sempre a solução. Para com isso. Vamos entender um pouquinho aí sobre esses agentes sociais. Só que antes disso, dúvidas?
Bora lá, Não. um pouquinho. Não. As perguntas, professora, as perguntas só servem para o desenvolvimento? Não, Letícia, a pergunta é antes disso. Então, tem pergunta, por exemplo, o que é? Que é isso? Vai servir para o conceito lá da introdução, para vocês fazerem a introdução por conceito ou por afirmação. Só que a maioria dessas perguntas vai ajudar muito vocês a formularem os argumentos do desenvolvimento. E principalmente, por exemplo, eu já vi algo sobre isso? Eu já li isso em algum lugar? Para o repertório sociocultural, tá? É importante vocês fazerem essas perguntas, até mesmo para vocês começarem a fazer um esquema de ideias, a estrutura inicial da redação. E sempre, gente, não tem como fazer uma redação já de cara sem fazer o rascunho. Tem que fazer rascunho. Vamos lá. Então, é dissertativa? Tudo é dissertação, tá? Só que nós temos dois tipos de dissertação: a exposição e a argumentação. A exposição, eu só vou expor o que está acontecendo atualmente, falar o que está acontecendo atualmente. Já na argumentação, não. Eu vou me posicionar criticamente contra ou a favor. Vou mostrar se o que está acontecendo é errado ou não, e vou explicar o porquê, e vou dar exemplos do porquê isso é errado ou não. Isso é posicionamento crítico. Só que, como expliquei para vocês, nada de falar eu acho, eu penso, eu acredito, mesmo porque numa redação argumentativa, dissertativa argumentativa, eu sempre recomendo evitar o uso da primeira pessoa. Tá? Primeira pessoa do singular ou plural de pronomes e verbos. Escreva sempre em terceira pessoa. E aí vocês vão usar os conectivos para induzir o leitor a acreditar naquilo que vocês estão falando. Professor, existem conectivos para usar no meio do parágrafo? Existe, João Gabriel, existe, tá? De adição, os conectivos aditivos, os conectivos explicativos, pois, porque. Esses vocês utilizam dentro no meio do desenvolvimento. Não só algo aconteceu, mas também, tá? Adição, estou somando. Mandaram lá no grupo um PDF com uma lista de conectivos, se não me engano. Eu já tinha mandado para o Álvaro, o aluno, no ano passado, aí eu pedi para ele reenviar novamente no grupo. Esses conectivos, vocês sempre têm que pesquisar e utilizá-los. Aula passada eu expliquei, olha, se vocês querem se opor a algo que foi dito antes, ou se opor a uma ideia do tema, vocês vão usar o quê? Uma conjunção adversativa, mas... Só que o mas todo mundo usa, e vocês não são todo mundo, vocês são muito melhores, tá? Aluno meu não usa mais que todo mundo usa. Aluno meu tá em outro patamar. Vai usar um todavia, entretanto, consoante, tá? Vai usar outro. Esquece o mais, esquece o porém. Todavia, contudo. Eu vi um lá de citações, sim. Coloquei citações. Vou culpar a professora de português. Culpa, Luana, culpa a professora de português para você ver. Tá culpa, ano que vem você sou professora de novo. Tá, respondido as perguntas, vamos voltar aqui. Agentes sociais para usar na conclusão. Então, já falei que vocês podem usar aí governo, ONGs, escola, família, mídia e o indivíduo, sendo que a mídia tanto pode ser utilizada como um agente social, como ela pode ser utilizada como o meio, tá? Em primeiro lugar, sempre colocar o governo. O governo é responsável por todo mundo. Governo, legislativo, judiciário, executivo. Legislar, elaborar leis, criar leis. Judiciar, aplicar as leis. Executar, administrar as leis. Então, vocês têm que ficar atentos à nova nomenclatura dos ministérios, tá? Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Vai cuidar aí do social. Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? O Ministério do Trabalho, ele foi extinto, ele não existe mais. Ele está englobado no Ministério da Economia, no Ministério da Cidadania e no Ministério da Justiça e Segurança. Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, cuidado para não colocar um nome que já foi extinto, de um ministério que foi extinto,
tá? Porque aí vocês vão ser pontuados. ONGs. As ONGs são organizações não governamentais, sem fins lucrativos, legalmente constituídas. Elas compõem o terceiro setor, que é também conhecido como setor produtivo, público não estatal e setor não governamental, ou simplesmente sem fins lucrativos. ONGs importantes que vocês podem e devem citar nas redações de vocês: Fundação Bradesco, SOS Mata Atlântica, Amigos do Bem, Casa do Zezinho, WWF Brasil, Instituto Promundo, Instituto Reciclar, Saúde Criança ou qualquer outra que vocês conhecerem. Lembrando que quando vocês forem citar nomes dos agentes, é com letra maiúscula, tá? E todo nome de órgão público, eu já falei para vocês que é um substantivo próprio, tem que começar com letra maiúscula. E não é só colocar o ministério com letra maiúscula e de educação letra minúscula, não. Cuidado com isso. Escola. O papel da escola é socializar o conhecimento e seu dever é atuar na formação moral dos alunos. É essa soma de esforços que promove o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão. A escola é o lugar onde a criança, o jovem, o adolescente deverá encontrar os meios de se preparar para realizar seus projetos de vida, se construir enquanto cidadão, se formar para a sociedade. A qualidade de ensino é, portanto, condição necessária tanto para a formação intelectual quanto para a formação moral. Sem formação de qualidade, a criança poderá ver seus projetos futuros frustrados no futuro. Então, sobre a escola, vocês podem citar aí o papel dos professores, o papel dos coordenadores pedagógicos, o papel da direção, palestras e assim por diante. Em relação à mídia, aí eu falei para vocês que a mídia pode ser um agente social ou ela pode ser utilizada apenas como um meio, tá? Se eu coloco o meu agente como sendo o governo e o governo deve aí promover campanhas educativas, como é que eu vou colocar como é que vai ser promovida essas campanhas educativas? Aí eu vou colocar a escola como meio e as mídias sociais brasileiras também como meio, tá? Então, muito cuidado para não confundir a mídia como sendo um agente social ou apenas um meio para as ações serem realizadas. Então, a mídia, em se tratando de televisão e rádio, tem grande parte das propagandas e anúncios que ainda prestamos atenção, vem da televisão e do rádio. Então, eu posso usar essas propagandas como meio para divulgar as minhas ações. Os jornais faz parte da mídia, um pouco menos atrativo, é claro, mas agora nós temos os jornais das webs, os jornais da internet. Então, os jornais impressos, esses, assim, bem menos atrativos, não estão mais na nossa mesa. No entanto, existem as informações ainda muito úteis dos jornais que circulam na internet. As redes sociais, essas são as mídias aí, os agentes sociais mais utilizados, tá? A grande força está aqui nas redes sociais, visto que hoje muitos influencers são utilizados para passar uma imagem mais natural de certo acontecimento. Então, em relação às redes sociais, como exercendo aí um papel de agente, vocês podem citar o canal Facebook, internet, Instagram, Twitter, ou vocês podem citar influencer digital, porque ele está na mídia, tá? Então, é um agente social. Em relação ao indivíduo, eu, você, eles, nós como um todo. A dificuldade de termos a atitude de iniciar algo diferentemente, sai de um indivíduo só. É necessário sempre a ação de um grupo para que possamos agir também. Então, o indivíduo, eu, o vizinho, pode realizar uma ação, pode ser um agente social ou corporativo. As empresas, ruralistas, agricultores, vizinhança do bairro, toda a sociedade civil pode exercer aí a função de agente social. Agentes de intervenção, tá? Então, vocês já sabem o que é o agente de intervenção, cuja função é colocar em prática a medida da proposta de conclusão, a proposta de solução. Coloquei alguns agentes, governo tem a função de executar, tarará, tarará, tarará.
Aí vamos lá para o final, as empresas privadas, que é o que mais nos interessa. Qual a função da empresa privada como um agente? As empresas privadas podem fazer parceria com agentes governamentais. Aí, ao invés de vocês citarem um agente apenas, vocês vão citar 2 agentes sociais e a conclusão de vocês vai ficar mais rica. Então, vocês podem colocar uma empresa privada em conjunto com o governo federal. 2 agentes trabalhando juntos. É preciso lembrar que elas devem seguir as leis e deveres de cada país. Pode ser 2 agentes, pode ser 2 soluções, 2 ações. Pode ser 2 agentes e uma ação. Pode ser um agente e 2 ações. Não tem problema algum. E agora a gente vai para os ganchos para usar no início da conclusão. Aquelas expressões que a gente obrigatoriamente deve usar em cada parágrafo. Falei para vocês que a introdução tem conjunções, conectivos próprios. O desenvolvimento tem os conectivos próprios também. E a conclusão segue o mesmo padrão. Também vai ter o conectivo próprio. Então, para começar a conclusão de vocês, dica: diante dessas questões, diante do que foi exposto, a partir dessas considerações, tendo em vista essas questões, diante desse quadro, em vista disso, em vista desses problemas, devido à necessidade de, é preciso, vocês perceberam que diante dessas questões, do que foi exposto, dessas considerações, em vista dessas questões, desse quadro, em vista disso, desses problemas, logo em seguida, eu coloquei o quê, gente? Vê se vocês perceberam. Foi colocado o quê? Existe, Jamile. Depois dessas expressões conclusivas, vê se vocês perceberam. O que tem aí depois dessas expressões conclusivas? Vírgula, isso mesmo, Aline. Então, sempre que vocês utilizarem uma expressão conclusiva, sempre usa vírgula. Diante do que foi exposto, vírgula. Diante do que foi proposto, vírgula. Tem que colocar a vírgula, tá? Aliás, a utilização da vírgula na redação é tema da nossa próxima aula de redação, tá? Fica a dica. Aqui é mais curtinho. Agora, se a minha redação tá curta, a conclusão tá curta, e eu quero o tal do encher linguiça, aí vocês vão usar o esqueminha do lado ali, ó, que é uma expressão inicial da conclusão mais longa. Faz-se imprescindível, vírgula, portanto, vírgula, a dissolução dessa conjectura através de. Logo, vírgula, faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Dessa maneira, vírgula, entende-se essa questão como uma problemática cuja resolução deve ser imediata. Tá? Perceberam aí que isso já é o primeiro período? Primeiro período já está prontinho para vocês. Desse modo, vírgula, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater. Aí vocês vão colocar o tema. Depois vocês vão colocar toda a proposta de intervenção. Professora, por que união aí está com letra minúscula e você falou que tem que ser com letra maiúscula? Pergunto para vocês, por quê? Ou fala ou escreve. Anda, ou fala ou escreve, anda. Vocês não se fingem de doido nem de surdo, não. Eu quero ouvir a resposta. Por que união ali tá com letra minúscula, gente? Exatamente, Danilo, porque união aí não é o agente. Eu não estou falando do agente. União no sinônimo de sociedade brasileira, país. Aqui não. Aqui é um verbo, unir as pessoas, tá? A união da sociedade é o nome da ação de unir a sociedade. A união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater. Aí coloca o tema. Neste caso, como eu usei o substantivo abstrato união, eu não recomendaria vocês usarem o substantivo próprio união em relação ao Estado brasileiro, tá? Porque, inevitavelmente, vocês repetiriam a palavra, mesmo ela tendo sentidos diferentes. Evita-se a repetição sempre. Assim, vírgula, coloca o tema, potencializa valores cruciais para a harmonia social. Nesse contexto, vírgula, é essencial superar esses paradigmas que prejudicam diversos indivíduos.
Tendo em vista a problemática supracitada, o que significa supracitada? Que foi dita anteriormente. Medidas são necessárias para resolvê-las. Aí vocês vão colocar as medidas através dos 5 elementos da proposta de intervenção. Trouxe um exemplo para vocês, tá? Por isso, cabe ao governo federal, é o agente. Por meio de implicações financeiras, é o meio, tá? É o modo como vai ser feito. Especificamente do Fundo Nacional de Segurança Pública, é o detalhamento 1. Criar um projeto nacional em prol das mulheres, essa é a medida. A exemplo de um que desconstrua, vírgula, na sociedade brasileira, vírgula, os valores machistas estruturais históricos, vírgula, a cultura da não intervenção nos conflitos de casais e a errônea ideia de que o agressor mereça uma segunda chance. Detalhamento da medida, seria aí o detalhamento 2. Essa medida teria como objetivo incentivar o engajamento político e social nas questões referentes à persistência da violência contra a figura feminina do Brasil. Fechei com a finalidade. Então, perceberam que eu comecei com o agente e terminei com a finalidade. Aí o meio, ou o modo, o local e o detalhamento, eu posso mudar a ordem, mas a dica que eu dou é sempre comece pelo agente e sempre termine pela finalidade. Demais? Dúvidas? Traumas? Não. Sugestões? Tá, então pode vir os elogios que eu aceito, tá? Já que não tem dúvidas, nem traumas e nem sugestões, pode ser umas... Não. Alisson, perdeu a chance de falar que era trauma, agora pode vir só os elogios. Tá, já que elogio a senhora é a melhor professora que a gente tem. É por isso que eu gosto do Levi. Por hoje é só. Próxima aula, nós vamos falar aí sobre o uso das vírgulas e dos sinais de pontuação no geral. E semana que vem, eu já coloco para vocês aí a primeira atividade de redação para vocês, tá bom? Então, beijos e bom descanso a todos, né? Oi. Aproveite o final de semana com responsabilidade. Nada de sair na rua e usem máscaras, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Tchau. Tchau. Professora, depois me fala como é que a gente faz para entrar no grupo de redação. Tá, eu vou mandar no WhatsApp para você, tá? Como entrar. Porque lá é mais fácil para eu receber as redações de vocês e corrigir do que aqui na plataforma. Ok. Aqui é mais difícil para mim. Tá.